Apostas online, crédito e habitação. Como é que os dois temas estão relacionados? Bruno, antes de falarmos sobre este tema, explica-me como é que os processos bancários são aprovados. Muito bem. Muitas vezes as pessoas vão pôr o processo ao banco, mas não sabem depois como é que isto se processa a nível interno. Existem duas formas de fazer a aprovação. A primeira forma é quando o processo é carregado os dados no sistema e automaticamente dá a aprovação. Portanto, é chamado muitas vezes a aprovação do balcão. Em que, quando é feita esta aprovação, como é quase de uma forma automática, o nível de atenção ao detalhe do processo muitas vezes não acontece. Quando é que isto depois vira-se ao contrário? Quando muitas vezes o cliente quer ter um spread mais competitivo e o balcão, como não vai dar o que está pré-definido para aquele cliente, terá de enviar a direção para analisar novamente as condições financeiras para o cliente. E é por isso que muitos processos inicialmente são aprovados e depois a meio acontece algo que ninguém sabe bem o que é e os processos depois são recusados. E muitas vezes tem a ver com esta análise, que não é apenas matemática, mas é uma análise mais quantitativa e qualitativa do processo. Quando dizes qualitativa, estamos a falar de que aspectos? Ora bem, então, a primeira coisa que é analisada, obviamente, é a chamada taxa de esforço, que é basicamente a dizer que deverá sobrar entre 65% a 70% do rendimento daquela família para poderem fazer face às despesas normais. Tudo o resto é que fica alocado ao pagamento da prestação. Mas depois existem outros fatores. Por exemplo, os bancos querem saber se aquela pessoa está efetiva na empresa, se não está. Por sua vez, se essa empresa está saudável no mercado, também se não está. O banco também tem em conta outros fatores, como, por exemplo, garantir que o cliente tem em sua posse os 10% para dar de entrada, que é obrigatório por lei. Estamos a falar para a habitação própria permanente. E hoje em dia, pela questão do branqueamento de capital, os bancos já querem ter a certeza que aquele dinheiro existe e que está em alguma conta bancária. Portanto, muitas vezes já não basta o cliente dizer eu depois arranjo o dinheiro dos 10%. Isto também porquê? Porque apesar de ser uma prática considerada incorreta, existem clientes que fazem um crédito pessoal para os 10%, que é obrigatório dar a entrada do crédito de habitação, e fazem o crédito de habitação. Como por uma questão de reporte ao Banco de Portugal, existe ali um desfazamento de 1 a 2 meses, se o fizerem duas instituições, portanto, esses dados não se cruzam. Então, para evitar isto, os bancos estão a pedir uma fase inicial para ver efetivamente a entrada desse dinheiro. Muitas vezes esse dinheiro até já foi dado a entrada. Porquê? Porque existindo um contrato na sua compra e venda, na compra de um imóvel, muitas vezes é pedido que o cliente dê aquele dinheiro de entrada. Isso significa que a comprovação desses 10% começa a ser solicitada já antes, numa fase de análise. Muitas vezes, não numa fase de análise, mas numa fase de aprovação. Não, numa fase de aprovação. Por exemplo, se eu vou ao banco para ter apenas uma pré-aprovação, obviamente ninguém vai pedir esse tipo de documento. Mas quando estamos a falar em aprovação, aí muitas vezes já é solicitado, por exemplo, que no ano passado isso raramente acontecia. Portanto, acontecia só numa fase posterior. Então, existe esta análise que é feita, e uma das coisas também que o banco está a pedir agora são os extratos bancários. E os extratos bancários, para ver situações que possam despoltar alguma atenção mais detalhada, nomeadamente as pessoas que utilizam com frequência o chamado descoberto da conta à ordem. Basicamente é aquela situação em que é contornado, que é quando o banco diz ao cliente: olha, se tu recebes 1000 euros, nós vamos te dar um plafond de 1000 euros para poderes usar no caso de alguma eventualidade. E o raciocínio que os bancos fazem é: imaginemos ao dia de hoje, se esta pessoa vive em casa de familiares ou não paga uma prestação ainda, e se já tem que recorrer a essa conta, que é um plafond que está a usar além do seu ordenado, como é que será quando tiver que pagar uma prestação da casa e tiver que suportar água, luz, tudo aquilo que é as despesas correntes do dia a dia? Portanto, então, este poderá ser um motivo que vai causar dificuldade na aprovação do processo. E este tipo de análise não é só introduzir no sistema e sem da aprovação que nós conseguimos ver. Tem que haver alguma sensibilidade na análise do processo em si. Sim. Ou seja, verificar a saúde financeira, não é só o rendimento, não é só o que a pessoa ganha versus o que a pessoa vai agora pagar em termos de prestação mensal, mas também a saúde financeira do dinheiro que o dia já oferece. Exatamente. Então, essa saúde financeira que muitas vezes não existe uma sensibilidade tão apurada nos balcões,
E como o sistema dá automaticamente aprovado, porque basicamente no sistema eu coloco apenas os rendimentos e o agregado familiar, A mais B. é uma questão matemática, quando depois tem que ir à direção para, por exemplo, negociar o spread do cliente, e é aqui que às vezes o caldo se entorna. Depois existe outra forma de aprovar o processo, que é quando não existe esta aprovação no balcão, o processo tem de ir à direção de risco do banco. E aqui normalmente esta análise é feita do ponto de vista mais minucioso, onde é analisado tudo aquilo que eu falei até agora. E está agora a surgir um novo fenómeno em que os bancos começam a olhar, por exemplo, a ver se existe alguma propensão para o jogo. Quando falamos de jogo, falamos de apostas online. Até há cerca de um ano atrás, o único cuidado que os bancos tinham era, por exemplo, para ver se um cliente tinha muitos movimentos num casino físico. Diz movimentos de levantamento de dinheiro ou movimento lá no local em si? Pagamento, por exemplo. Recordo, por exemplo, numa altura, quando trabalhava na banca, tive uma situação em que havia uma pessoa em particular que fazia levantamentos quase todos os dias num determinado ATM, portanto uma caixa multibanco, e quando nós fomos verificar qual é que era a morada daquela caixa multibanco, era a morada precisamente do casino. Okay. Então isto foi um motivo suficiente para o processo não avançar, porque nitidamente aquela pessoa tinha uma dependência do jogo. O que acontece há cerca de um ano, esta parte, é que o número de apostas online, nomeadamente em plataformas digitais, portanto, está a aumentar significativamente. E perante este aumento, existem alguns bancos que começam a ter algum entrave na concessão de crédito de habitação. Imagina, por exemplo, que tu costumas jogar com os teus amigos, e há imensos jogos, posso aqui fazer um placar, por exemplo, entre outros. Este tipo de apostas poderá dificultar a aquisição de um crédito de habitação. Ok. Mas por que razão? Nós fomos investigar como é que estavam os números na questão das apostas, para ver se efetivamente havia argumentos para os bancos estarem alarmados sobre a situação. E, de facto, até ficámos surpresos com o valor que está a ser neste momento investido. Se nós formos analisar os dados, são públicos, portanto, são acessíveis a toda a gente, nós vemos que apenas no último trimestre do ano passado, estamos a falar em 3 meses, 4 milhões de portugueses estavam a fazer este tipo de apostas. Portanto, nós somos 10 milhões, significa que 40% da população portuguesa costuma fazer este tipo de apostas. Quando fomos olhar para o valor que foi gasto, estamos a falar de aproximadamente 222 milhões de euros. Para as pessoas terem ideia, está a ser feita aqui na Madeira uma grande obra, que é o Hospital Universitário, e estamos a falar que só aquilo que os portugueses gastaram em 3 meses dá para construir grande parte do hospital aqui na Madeira. Só para termos uma noção de valor. Se olharmos para o ano inteiro, daria para pagar aquele hospital quase 3 vezes. Portanto, as coisas em perspectiva. É um valor muito grande. E então o que acontece? As pessoas estão cada vez mais a investir dinheiro neste tipo de jogos. Isto poderá provocar alguma dependência nas pessoas. E quando temos alguém que tem alguma dependência, e se isso implica perder algum dinheiro, algum poder de compra, os bancos ficam com receio de fazer um crédito de habitação, que será feito por 30, 35 ou 40 anos, e ficam com receio que esse vício possa aumentar e que possam canalizar o seu rendimento para esse vício e não para o pagamento da prestação. Então isto é um fenómeno novo, tem apanhado muitas pessoas desprevenidas. Tive a curiosidade de falar com vários bancos antes de estarmos cá a ter esta conversa e efetivamente houve vários bancos que mostraram já essa preocupação. Inclusive tive um banco em particular que disse: nós não fazemos esse tipo de processo. Ponto. Ou seja, se esse processo entrar nesse banco em particular, a análise é feita imediatamente e é logo uma recusa do processo. Então isso significa que uma análise feita no balcão, mais matemática, a coisa pode ter e pode ser mais social agora, de apostar de vez em quando, precisa ser aprovado. Depois o cliente vai avançar com a sua situação em termos da compra e efetivar um contrato. O processo, quando vai à direção por alguma razão, porque assim vem a avaliação, não é? O processo pode ser por simplesmente recusado com base nessa situação. Sim, pode. Na maior parte dos bancos. Pode acontecer. E a tendência é para que todos os bancos tenham o mesmo tipo de análise. Deixa aqui só um alerta, que é, muitas vezes nós entre amigos
E hoje em dia com o MBWay transferimos o valor e dizemos, olha, então só um de nós é que vai apostar e pomos lá o dinheiro todo. Cuidado com esta situação. Porque essa pessoa, se precisar de pedir um crédito de habitação daqui a algum tempo, vai ter dificuldades. Mais do que isto, ainda não está a acontecer, mas poderá ser difícil de fazermos negociação de spread se, por exemplo, se na minha conta bancária começar a ter muitos movimentos de apostas online. Provavelmente o banco irá dizer, então se esta pessoa tem dinheiro para andar em apostas online, porque é que está a pedir para pagar menos prestação ao banco? Portanto, é algo que as pessoas não têm ainda em conta e eu, no lugar dessas pessoas, teria muito cuidado se no futuro precisasse de contrair crédito de habitação ou pedir alguma negociação. Obrigado, Bruno. Realmente não tinha visto ou pensado na situação dessa perspectiva. Faz bastante sentido e é importante também as pessoas lá em casa estarem atentas a este fenómeno, evitando talvez o jogo online, ou então canalizando esse valor para outro tipo de poupança que há de haver certamente forma de canalizar esse valor. Espero que tenhas gostado. Se este conteúdo fez sentido para ti, por favor, faz subscrever, partilha com um amigo. Nunca sabemos quem pode precisar desta informação. E dentro de 15 dias temos um novo episódio. Obrigado.